Fala pessoal, bom, aqui é o Marcelo e a gente vai fazer a nossa primeira apresentação a respeito da nossa disciplina de Introdução à Metodologia Científica, né, ou a Iniciação Científica. Nesse primeiro momento, né, a gente vai compreender o conceito de ciência, iniciação científica, e a gente vai explorar então métodos e a importância disso na formação acadêmica. Ok? Então, dentro dessa apresentação, o que eu tenho para poder passar para vocês? A definição de natureza e ciência, o método científico e suas etapas, o painel da iniciação científica da formação acadêmica, a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico, e como a gente escolhe um tema, então, para a gente fazer o nosso trabalho de iniciação científica. Um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem é elas quererem desenvolver um trabalho de iniciação científica como se ele fosse um trabalho comum de escola. Então, o que é um trabalho comum de escola? É aquele trabalho onde o professor pede para você falar, sei lá, sobre a Revolução Francesa. E aí você começa a escrever vários parágrafos a respeito daquilo, ou em uma folha de caderno, ou em um computador, e ali naquele momento você não tem um rigor determinado para poder desenvolver aquele trabalho. Aquele trabalho simplesmente a intenção dele é para que ele seja lido, né, pelo professor e que ele verifique se você realmente colocou o conhecimento que você pesquisou, que você adquiriu dentro daquilo ali. O trabalho com rigor científico ele é um pouco diferente. Ele requer que você utilize as formas adequadas para poder estar construindo o documento, né? Então esse documento ele vai ter um esqueleto ali por padrão para você poder desenvolver. Ele vai ter uma forma ideal de escrita, né? Ele vai ter ali partes, capítulos onde você vai pelos quais você precisa passar, né, para poder deixar esse trabalho dentro desse rigor científico que é exigido. E aí, com base nisso, esse trabalho é montado. Então, eu já vi na minha carreira profissional muitos trabalhos que eles eram trabalhos excelentes, mas que eles não tinham o rigor científico, eles não foram elaborados utilizando o rigor científico. E o que, que acontecia? Esse trabalho ele era um trabalho comum, ele não era um trabalho de iniciação científica, né? Então, era preciso fazer algumas adaptações nesse trabalho para que ele passasse a ter esse esqueleto, essa formação, esse rigor científico, para que ele pudesse ser avaliado por uma banca. Então, não é simplesmente a gente colocar um monte de conhecimento num papel, né, e apresentar aquilo para o professor. Isso precisa ter uma estruturação, até para que esse trabalho ele seja submetido a outras bancas, ele seja publicado, tudo isso. Então, por essa razão, a gente vai conversar mais a respeito disso ao longo do curso, né, é importante a gente já desenvolver esse trabalho desde o início, né, desde o início a gente ter esse cuidado em estar fazendo esse trabalho dessa forma, para que depois a gente não tenha um retrabalho de pegar um bom trabalho, né, e estar colocando ele dentro desse rigor científico, ok? Então, começar com vocês aqui a respeito do básico mesmo, definição e natureza da ciência. Então, o que caracteriza a ciência? A ciência ela é uma busca sistemática de conhecimento. Ela envolve uma busca organizada e metódica para entender o mundo através da investigação e do estudo contínuo. Ou seja, a ciência não é a gente fazer as coisas de qualquer maneira, de forma atabalhoada. Não, a ciência ela necessita que a gente faça as coisas de forma organizada. Depois eu vou explicando para vocês melhor a respeito disso. Então, ela requer o uso de métodos rigorosos, né, que vão garantir que os experimentos e as observações eles sejam precisos e confiáveis, assegurando a validade dos resultados. Então, o que acontece? A gente precisa ser fiel àquele método que nós estamos utilizando. Nós precisamos ser repetitivos. A gente precisa ser rigoroso em relação a desvios, em relação a alterações. Então, vamos supor aqui, né, vou brincar aqui um pouquinho na química, que eu quero demonstrar que do momento em que eu misturo vinagre e bicarbonato de sódio, e aquilo ali vai gerar uma quantidade de gás. Acho que quase todos aqui já devem ter feito essa experiência em casa, né, para poder encher um balão, fazer alguma coisa assim, né? A gente junta um ácido com um sal que ele tem características de base, né? E aí a junção desses dois ele vai formar um sal mesmo, né? E vai formar CO2, né? Gás carbônico.
dentro do rigor científico, para a gente poder fazer a comprovação disso, obviamente isso já foi comprovado, né, mas é importante que a gente, por exemplo, todas as vezes que a gente for realizar esse experimento, que a gente faça com as mesmas quantidades, né, que a gente utilize ali um método padronizado para a gente poder atingir sempre o mesmo resultado, né, o resultado mais próximo possível. Para quê? Para que a gente não tenha erros, né, para que a gente não tenha variações dentro do resultado. Então, o método científico, ele busca isso, ele pede para que uma coisa seja realizada, experimentada, né, várias vezes ou de forma padronizada, para que isso possa, para que os resultados eles possam ser, né, estar dentro ali de uma faixa de aceitabilidade. Objetividade e evidências. A ciência baseia nas suas conclusões em evidências concretas, evitando suposições e preconceitos durante a análise dos dados. Isso aqui é importante, pessoal. Dentro de um trabalho, a gente pode fazer uma suposição. E essa suposição ela pode ser refutada ao final desse trabalho. Então, os dados, os resultados, eles podem refutar essa suposição que nós fizemos. Isso é possível. Então, é importante que, né, sejamos objetivos, né, e que utilizemos as evidências colhidas para a gente poder suportar a decisão, a conclusão que nós teremos ao final do nosso trabalho, ou para que essa conclusão ela seja refutada, né, ou para que se siga um caminho ali, né, indicando se a conclusão ela apoia, né, o objetivo inicial do trabalho ou se ela refuta aquele objetivo inicial do trabalho. Né? Verificabilidade e replicabilidade. Né? Então, os resultados eles devem ser verificados e replicáveis por outros pesquisadores. Né? Então, assim, então é importante que o trabalho que a gente realiza, que outra pessoa ela possa dar continuidade nesse trabalho, outra pessoa, um outro grupo, eles possam dar continuidade a esse trabalho e que eles possam repetir aqueles métodos que nós realizamos, para poder verificar se realmente aquilo ali faz sentido ou não faz sentido. Então, dessa forma que a ciência ela deve ser realizada, né? Ela deve ser investigada. Bom, as principais áreas do conhecimento científico que nós temos. A primeira delas, as ciências naturais, né, que é o estudo dos fenômenos naturais, como a física, química, biologia, para a gente compreender esse mundo que nos cerca. Ciências sociais, né, então, que trata da análise das sociedades humanas, das interações entre eles, e abrange a sociologia, a antropologia, a economia. Então, não, a economia não é uma ciência exata, a economia ela é uma ciência social. As ciências formais, né, como o estudo de sistemas abstratos, como matemática e lógica, para estruturar o conhecimento e o raciocínio. E, por fim, as ciências aplicadas, né, que é a aplicação prática do conhecimento científico para desenvolver tecnologia, né, e desenvolver problemas reais. E aí, qual que é a importância, pessoal, da investigação científica? Em primeiro lugar, é a geração do conhecimento. Então, essa investigação científica ela vai produzir novos conhecimentos que expandem a nossa compreensão de mundo. Então, como é que nós, por exemplo, eu gosto de brincar bastante pelo fato da minha área ser de TI, nós, nos anos 2000, a gente tinha uma internet que ela era discada, né, que era em torno de 33.600 kbps, 56 kbps, e hoje a gente tem conexões aí com a internet de 800 MB, de 1 GB por segundo, é por meio da geração de conhecimento, né, por meio de pesquisas desenvolvidas por empresas dentro de universidades, diversas pesquisas que são realizadas e que vão mostrando o caminho ali por onde né, as coisas elas podem evoluir. Então, hoje a televisão, né, que nós temos em casa, com uma tela fina, né, diferente daquela televisão grandona que tinha antes, aviões, meios de transporte, comunicações, tudo que envolve tecnologia, né, e muito do que envolve também ciências sociais, esse tipo de coisa. Eu falo mais da tecnologia porque eu sou da área de tecnologia, né, envolve a investigação científica, a pesquisa científica, né, e a aplicação desses resultados dentro da indústria. Né? Então, a geração de conhecimento ela passa por isso. Solução de problemas, né? Então a investigação ela ajuda a identificar e resolver problemas complexos em várias áreas. Então, por meio da investigação científica, a gente consegue, né, solucionar questões ali que o senso comum ele tem mais dificuldade em resolver. O que é o senso comum? É aquele conhecimento que todos nós temos ali, né, básico. E às vezes o nosso senso comum ele pode estar errado, né, ou ele pode estar correto. Promoção da inovação, né? Então a pesquisa científica ela impulsiona a inovação tecnológica que transforma a sociedade.
Então a nossa sociedade ela deu um salto imenso na questão de computação, na questão das comunicações, tudo isso graças à promoção da inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico e social. Então, essa investigação ela contribui, né, para que esses avanços beneficiem, né, o progresso tecnológico e, por consequência, também o progresso social. É o que nós esperamos. E aí, temos o método científico e as etapas dele. Então, em primeiro lugar, né, o que nós precisamos? A gente precisa observar e formular hipóteses. Né? Então, a observação cuidadosa. O processo científico começa com a observação atenta dos fenômenos naturais para coletar dados relevantes. Então, eu vou dar um exemplo aqui, bem simples mesmo. Então, eu estou querendo entender, vamos supor que eu não tenho conhecimento nenhum a respeito disso, que não há conhecimento a respeito disso, e eu quero compreender como é que formigas se comunicam. Né? Então eu começo a observar. Né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, a gente comentava entre a gente que as formigas, elas, como elas tinham anteninhas, elas se comunicavam por telepatia. Né? Então você imagine só, né, um ser que ele é muito menos evoluído do que o ser humano, né, em termos de raciocínio, em termos de pensamento mesmo, e ele se comunicar por telepatia. Seria uma coisa bem curiosa. Né? Mas como é que eu poderia começar a investigar? Então eu tenho uma premissa nisso, né? Eu teria uma premissa, assim, opa, as formigas elas se comunicam por telepatia. E aí eu começaria a observar aquelas formigas ali, uma fila no formigueiro, elas fazendo ali a atividade delas. Né? Então eu buscaria ali pegar uma câmera, por exemplo, utilizar do artifício tecnológico, né, que hoje me é possível. Eu colocaria uma câmera ali de alta definição para poder filmar aquela fila de formigas, aquele formigueiro durante horas a fio. Né? Até porque a minha presença ela perturbaria aquelas formigas, né? Então o ideal seria que eu colocasse algo que não fosse notado por elas. Então eu colocaria um aparelho ali de filmagem, né, para poder filmá-las por horas. E aí eu começaria a observar aquilo ali. Né, eu gravaria, sei lá, durante 8, 12 horas as formigas ali, e com base naquilo eu conseguiria então formular hipóteses. Né? Então, uma das hipóteses poderia ser essa: bom, as formigas elas se comunicam por telepatia. E aí eu vou começando a observar e eu vou vendo que, assim, poderia colocar, por exemplo, um gravamento, um equipamento de gravação de som também, né, para poder algo que pegasse ali, né, com muitos detalhes ali, algo bem sensível para poder pegar ali o som das interações entre as formigas. E eu formularia algumas hipóteses por ali. Então, dentro dessas hipóteses eu poderia colocar que as formigas se comunicariam por sons, né, e também por meio das antenas delas, só que não por telepatia, mas dando batidinhas umas nas outras ali. É uma comunicação um pouco rudimentar, mas que poderia ser. E essas hipóteses, nesse momento em que eu estou as formulando, eu não descarto nenhuma. Né? Na verdade, assim, eu poderia até descartar para poder delimitar o meu trabalho científico, mas eu elencaria algumas principais hipóteses para eu poder trabalhá-las durante o desenvolvimento do meu trabalho, para que eu possa chegar à conclusão dele. Experimentação e coleta de dados. Então, olha só, então aqui eu estou falando exatamente o que eu fiz ali. Eu estou fazendo uma experimentação e coleta de dados. Então, eu estou ali analisando as formigas, o comportamento delas dentro do formigueiro. Eu estou coletando dados, gravando vídeos, coisas desse tipo, né? E para a gente poder chegar a uma conclusão. Então, os experimentos eles são realizados em ambientes controlados, né, para garantir resultados confiáveis e reproduzíveis. Então, o que é um ambiente controlado? É isso, é aquele ambiente ali onde não vai ter interferência. Então, por exemplo, a gente começa a colocar ali o nosso celular para gravar, né? E aí de repente chega o nosso irmãozinho caçula e dá uma bicuda naquele formigueiro. Então ele perturbou aquele ambiente, né? E por essa razão aquele ambiente já deixou de ser controlado, ele não é mais um ambiente adequado para a gente poder analisar a interação entre as formigas. Né? E a coleta de dados precisas. Então, dados coletados cuidadosamente para comprovar e refutar hipóteses com objetividade e precisão. Então, pessoal, é importante que a gente utilize o mesmo método, né, para poder estar coletando, por exemplo, em outros formigueiros, aquela mesma situação. Então, se eu fiz uma gravação de 1 hora em um formigueiro, é importante que depois eu pegue um outro formigueiro ali e eu vá fazer essa gravação ali também de 1 hora para eu poder ter dados homogêneos para eu poder analisar. Então é isso que envolve a coleta precisa de dados. Então, análise e validação dos resultados. Então a gente vai analisar criticamente os nossos dados.
A gente vai analisar aquele vídeo, vai observar ali a interação entre as formigas, a gente vai pegar trechos ali daqueles vídeos, buscando ali uma repetição de um determinado comportamento, né? E quanto mais a gente tiver, mais a gente fortalece, né, aquela tese que a gente está elaborando, né, para garantir então a precisão e relevância dos resultados obtidos na pesquisa e a validação dos resultados. Né? Para que os resultados precisam ser avaliados? Para a gente poder apresentar para a nossa banca, para aquelas pessoas que forem analisar aquele trabalho, né, que as conclusões elas são confiáveis e que elas podem ser reproduzidas por outros pesquisadores. A pesquisa científica não necessariamente ela vai parar conosco. Pode surgir um outro grupo que tem interesse naquele trabalho que nós realizamos e que ele possa dar prosseguimento, que ele resolva fazer um trabalho em cima do nosso trabalho, né, baseado no nosso trabalho. Então, é importante que nós validemos os dados, né, para que a gente possa, não faça, por exemplo, outras equipes, né, outras pessoas perderem tempo. Qual que é o papel, né, da iniciação científica na formação acadêmica? Né? Então, dentre alguns dos objetivos, né, o primeiro deles, que eu posso falar aqui, é despertar o interesse pela pesquisa. Né? Então, a gente incentiva os estudantes, né, isso é um incentivo para os estudantes a explorar e se apaixonar pelo mundo da pesquisa científica desde cedo. Então, a pesquisa científica é algo que ele é trabalhoso, né, é algo que não é fácil de ser feito, mas é algo que no momento em que a pessoa começa a se envolver, que o estudante ele começa a se envolver com esse mundo, com esse rigor das coisas, o estudante ele passa a se interessar por aquilo e ele começa a ter formas, a questionar o mundo de formas diferentes. Né? Ele começa a observar o mundo não de forma empírica, de forma descuidada, ele passa a até adquirir, dentro da própria mentalidade dele, um rigor para poder fazer o questionamento a determinadas coisas. Né? Desenvolver habilidades científicas, né? Então promover o desenvolvimento de técnicas e metodologias essenciais para a investigação, né, científica eficaz. Então isso vai permitir que criemos técnicas, né, e metodologias para que a gente possa realizar o nosso trabalho de uma maneira melhor. E preparar carreiras científicas, né? Capacitar os estudantes para que eles sejam futuros acadêmicos e profissionais nas áreas científicas e de pesquisa. Então isso é muito importante, né? A gente tem ali aqueles graus que as pessoas podem adquirir, né? Então temos a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então quando a gente ouve alguém falar assim, eu sou pós-doutor em alguma coisa, essa pessoa ela avançou muito ali dentro daquele conhecimento científico, né? E ela realmente assim passou por quase todas as etapas ali daquela carreira acadêmica, né? A ponto de desenvolver ali, né, diversos trabalhos, diversas teses, diversas técnicas para poder chegar até aquele ponto onde ela chegou. Então, para quem tem interesse em ser pesquisador, né, para quem tem interesse em formular teorias, né, esse é um bom começo, né, para a gente poder começar dentro da carreira científica. E quais que são os benefícios para os estudantes e os pesquisadores? Né? Então, como eu falei para vocês lá atrás, aprimoramento do pensamento crítico. Né? Então, a iniciação científica ela vai desenvolver habilidades, né, para a gente poder análise e avaliação. Então, elas são essenciais, né, para a resolução de problemas complexos. Então, a gente vai aprender a olhar para um problema, de uma forma mais crítica, de uma forma mais inteligente, podemos falar assim. A gente vai pegar um problema muito grande e a gente vai começar a pensar em formas de resolver aquele problema, né, por meio de experimentação, por meio de testes, por meio de hipóteses, e com isso a gente vai ter mais possibilidades, a gente vai ter mais ferramentas, mais possibilidades para que a gente consiga chegar a uma determinada conclusão. Experiência prática, né, vai permitir que os estudantes eles apliquem teorias na prática, né, eles vão ganhar habilidades então essenciais em laboratório, em pesquisa. Então é isso, o estudante ele vai se habituar, né, a utilizar melhor aqueles equipamentos que já existem para poder fomentar a equipe dentro dele. Formação de redes de contato, né, então facilita a conexão com profissionais e colegas, ampliando oportunidades acadêmicas e profissionais. Então, hoje, eu acredito que esse vídeo vai ser muito voltado ali para alunos da fase escolar mesmo, né? Mas na própria fase escolar você pode fazer conexões com colegas que têm um interesse no mesmo assunto que vocês, né? E no momento da academia, né? Da universidade, da faculdade, isso vai também permitir que você entre em contato com
outros colegas que compartilhem desse interesse com você. E a contribuição para a ciência, né, que oferece a chance de participar em pesquisas relevantes, você poder também participar de eventos para poder falar a respeito do seu trabalho, realizar viagens, ganhar prêmios, né? Então tudo isso a pesquisa científica ela envolve, tá bom? Então isso gera impacto real aí no avanço do conhecimento. E aí, integração com pesquisas e projetos científicos, né? É importante então que que os estudantes eles tenham participação ativa. Então o trabalho ele precisa, né, que realmente o estudante ele tenha dedicação para poder elaborar esse projeto, esse trabalho. Então a pesquisa científica eu costumo brincar que ela é 10% inspiração e 90% transpiração, né? Porque você desenvolver, você ter uma ideia é relativamente falso, né? É fácil você pensar em algo que possa ser elaborado, desenvolvido, mas você percorrer todas aquelas etapas do desenvolvimento do trabalho até que ele esteja concluído, né? E isso é uma coisa que requer muita persistência, né? Requer que a gente seja muito teimoso, muito insistente, que a gente seja o tempo todo irresignado, né? Então a gente vai estar contrariado, a gente vai estar chateado, vai estar falando, caramba, nossa, como isso aqui é complicado, é difícil, mas no momento em que a gente chega ao final, a gente olha para trás e a gente fala assim, caramba, valeu a pena ter desenvolvido esse trabalho até aqui. Eu suei, quase chorei, né? Mas valeu a pena. Né? A gente conseguir integrar a teoria e a prática, né? Então a gente conectar ali aqueles conceitos que a gente aprende em sala de aula com a prática, vendo aquilo ali realmente acontecer, né? E contribuir também com o avanço do conhecimento, né? A gente se engajar para poder expandir o nosso conhecimento, a nossa fronteira científica, né? E a gente permitir também que isso inspire outras pessoas para que elas possam estar fazendo isso também. E aí qual que é a diferença entre o senso comum, né, e o conhecimento científico? O senso comum, né, ele é baseado em experiências pessoais, né, ele vai ser baseado nas experiências que aquela pessoa viveu. Então, por isso que o senso comum ele é de cada pessoa, né? Às vezes o seu senso comum ele coincide com o de uma outra pessoa, mas ele não necessariamente ele é igual entre todas as pessoas. Né? Então, as experiências que você teve durante a sua vida, elas vão influenciar, né, o modo como você vê, como você enxerga o mundo. Né? O senso comum ele também é baseado em tradições e intuições. Né? Então, ele vai incorporar ali aquelas coisas que vão passando de tempo em tempo, né, e que não necessariamente requerem, né, comprovação científica. Então, talvez muitos de vocês aqui já tenham ouvido, né, alguém falar assim, ó, se você quebrar o espelho, isso vai te dar 7 anos de azar. Se você passar por debaixo de uma escada aberta, você vai ter azar. Ouvi sua avó, por exemplo, que falava o seguinte, meu filho, ó, não tome manga com leite, né? Não chupe manga e tome leite, senão você vai morrer. Então, são tradições e intuições que vão passando de tempo em tempo, né, mas que elas não têm aquele rigor científico, né, para poder comprovar alguma coisa. Né, e pode conter crenças não verificadas, né, estava falando isso com vocês agora. Então, inclui crenças e ideias que não passam por verificação, né, ou comprovação formal. E aí, né, e são coisas que as pessoas levam a sério. Então, talvez algum de vocês que tiver avó que acredite nessa questão, se você colocar ali um copo de leite, tomar um copo de leite, chupar uma manga perto de uma pessoa dessas mais idosa que acredita nisso, você é capaz dela ser mais velha, ela até passar mal, infartar, falar, nossa, fulano vai morrer, meu neto vai morrer, vai acontecer isso, está querendo se suicidar. Né? Então, são coisas que muitas vezes elas são tidas por muito carinho, né, por essas pessoas, porque que os antepassados delas falavam isso. Né? Então, assim, então é algo que eles levam muito a sério, esse respeito à palavra daquela pessoa que falou antes. Né? E quais que são as características do conhecimento científico, pessoal? A primeira delas é a sistematicidade, então ele segue métodos organizados e estruturados para a gente poder obter resultados confiáveis. Né? Então, como eu tenho falado para vocês, não é algo que a gente vai ficar fazer de qualquer forma. A gente precisa do rigor para poder realizar, né, a nossa pesquisa. Ele é baseado em evidências. Então, essas conclusões científicas elas são fundamentadas em dados e evidências observáveis e mensuráveis. Então, não basta que a gente olhe para uma coisa e fale assim, opa, o sol ele apareceu e eu estou sentindo um calor na minha pele. Isso é uma observação.
eu vou precisar de um instrumento para poder fazer a mensuração disso. Então, no momento em que o Sol está escondido até o momento em que ele aparece, quantos graus centígrados, né, a temperatura da minha pele mudou, né, desse momento para o outro. Então, isso é o embasamento a partir de evidências. Testabilidade, né? Então, as hipóteses científicas elas podem ser testadas em experimentos e observações rigorosas, né? Então, a gente vai sempre fazer ali da mesma forma, né? A gente vai ter, então, esse rigor na observação. Então, se eu quero comprovar que no momento em que o Sol aparece, a minha pele ela esquenta, né? No momento em que os raios solares eles batem, eu vou fazer isso durante vários dias, no mesmo horário, para a gente poder demonstrar, né, a consistência daquele resultado, ok? Objetividade e revisão. Né? O conhecimento científico é imparcial e aberto à revisão conforme novas descobertas surgem. Então, no momento em que algo é descoberto, no momento em que algo é posto, né, essa coisa ela não se torna uma verdade universal. Ela pode ser questionada, ela pode ser refutada, desde que, né, se utilize o mesmo rigor, ou um rigor maior ainda, para poder estar refutando aquilo. Okay? Não basta a gente, por meio do senso comum, por meio de testes sem rigor, sem validade, a gente tentar refutar algo que teve uma boa pesquisa realizada ali para poder realizar embasamento. E aí, né, exemplos comparativos entre o senso comum e a ciência. Né? Então, o senso comum ele acredita que usar casaco diretamente previne resfriados, sem base científica detalhada. Né? Então, o que o senso comum diz? Não, se você utilizar casaco, né, você não vai pegar um resfriado. E já a explicação científica ela vai falar que o resfriado ele é causado por um vírus, né, e depende de fatores biológicos e ambientais reais. Então, a gente pode refutar de forma absoluta que o uso de casaco ele não vai impedir você, por exemplo, de pegar um resfriado? Talvez não, porque no momento em que você te passar ali por frio, alguma coisa assim, né, isso pode permitir uma alteração fisiológica dentro do seu organismo e isso favorecer, né, a instalação de um resfriado. Mas o casaco por si só ele não vai ser um impeditivo para que você adquira um resfriado. E aí, né, vamos começar a trabalhar aqui. É importante eu inspirar vocês dessa forma, né, como a gente deve escolher um tema para um trabalho, então, de iniciação científica. Né? Então, a gente deve identificar interesses e a relevância científica. Então, esse tema ele deve refletir nos interesses pessoais. Então, esse trabalho, ele, como eu falei para vocês, ele vai ser árduo, ele vai ser difícil. Ele não vai ser ele vai ser um trabalho que vai exigir a sua transpiração, né, que você transpire bastante, que você sue bastante para poder desenvolver esse trabalho, né? E se você puder fazer isso com um tema que ele seja caro, é muito melhor, né? Que você desenvolva então esse tema com algo que você goste, né? Certamente a sua satisfação ou naqueles momentos de irritação, de chateação, né? Esse trabalho ele vai ser menos ingrato de ser realizado. Então, o tema ele deve refletir os interesses pessoais e profissionais do pesquisador para garantir motivação e pesquisação. E, além disso, né, a contribuição científica, né, para ele poder, esse tema é importante que ele agregue valor científico e promova, né, o avanço do conhecimento na área estudada. Então, não basta que esse tema ele simplesmente me seja caro. É importante que esse tema ele tenha, né, alguma utilidade, alguma aplicabilidade ali na vida das pessoas. Né? Então a gente deve pesar bastante isso no momento em que a gente escolhe esse tema na iniciação, para a gente fazer a nossa contribuição científica. Consulta de fontes e revisão bibliográfica. É importante no momento em que a gente decida um tema, né, que a gente consulte fontes bibliográficas, que a gente pesquise a respeito de outras pesquisas já realizadas dentro daquela área que a gente deseja seguir, para que a gente possa, né, obter ali um empurrão inicial. Né? Às vezes alguns colegas costumam brincar o seguinte, né, que seria a gente sentar no ombro de gigantes. Né? Então, gigantes são aquelas pessoas que desenvolveram pesquisas de forma anterior a gente. Né? Então, não só pesquisas, né? A ciência em geral. Então, alguns gigantes nos quais a gente se baseia. Né? Isaac Newton, Albert Einstein, na computação. Né? A gente tem também algumas pessoas, né, que Alan Turing, por exemplo, dentro da computação, né, e a gente tem pessoas ali que desenvolveram,
né, determinados conhecimentos e que é importante a gente se sentar no ombro desses gigantes para a gente poder prosseguir, né, com esse conhecimento, né, e também aquelas pessoas que desenvolveram pesquisas anteriores. Então é importante que a gente baseie o nosso conhecimento nessas pesquisas anteriores para que a gente possa direcionar o nosso trabalho de forma melhor. Além disso, né, para também a gente utilizá-los para poder elaborar a nossa fundamentação teórica, né, que vai ser ali importantíssima dentro do nosso trabalho para que a gente defenda aquela ideia que nós estamos defendendo ali dentro daquele nosso projeto. Ok? E aí precisamos pensar também na viabilidade do tema, na delimitação do tempo e da delimitação do escopo e, consequentemente, na delimitação do tempo. Por quê, pessoal? Porque um tema ele pode ser inviável. Então, se eu quiser, por exemplo, pesquisar partículas subatômicas dentro da minha casa, dentro do laboratório da minha escola, vai ser muito complicado eu fazer esse tipo de pesquisa, né? Então é um tema que ele, por essa razão, a não ser que eu vá realizar uma pesquisa inteiramente teórica, ele não é viável. Eu não vou ter um colisor de partículas para eu poder analisando isso aí. Eu não vou ter um scanner, né, de partículas para poder estar um microscópio, né, um microscópio daqueles de varredura para eu poder estar realizando uma pesquisa dessa. Então isso vai limitar bastante, né, o alcance da minha pesquisa. Então por isso a gente tem que verificar se o nosso tema ele é viável e a gente tem que limitar o escopo também. A gente não deixar o trabalho nem pequeno demais para que o nosso trabalho ele fique muito reduzido e nem grande demais de forma que a gente nunca consiga concluir o nosso trabalho. Né? Então para isso a gente precisa avaliar os recursos, né, avaliar os recursos disponíveis, né, é importante para a gente poder garantir a viabilidade do nosso projeto. A gestão do tempo, né? Então a gente precisa controlar o tempo, né, para a gente poder cumprir as etapas daquele nosso projeto e para que a gente consiga chegar até o final dele. Delimitar o escopo, né, como eu falei. Então a gente não pode querer abraçar o mundo, a gente precisaria ter objetivos definidos naquele trabalho para a gente poder atingir o nosso objetivo principal. E temos também acesso a dados, né, para poder garantir que a gente consiga fundamentar o nosso trabalho de forma adequada. E aí, pessoal, concluindo aqui, né, a importância da ciência, né, a ciência ela compreender a ciência, né, e como ela funciona é essencial para que a gente desenvolva um trabalho acadêmico, né, e a gente possa construir um conhecimento sólido. O método científico ele é fundamental, né, para garantir a validade e a confiabilidade das pesquisas acadêmicas, como eu mostrei para vocês, e a escolha do tema, né, e o conhecimento eles também são muito importantes, né, para que a gente possa então escolher um tema adequado, a gente compreender se a gente consegue desenvolver aquele tema e a gente então diferenciar, né, com base nisso, a gente diferenciar o conhecimento do senso comum para que a gente possa refutar teses, reforçar teses e a gente possa realmente ter um trabalho que tenha uma validade, né, no momento em que ele for apresentado para a nossa banca. É isso então, muito obrigado.